Olá, bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui no Grupo Aratu a gente discute temas relevantes para a Bahia e para o Brasil e um dos principais para a gente debater, sobretudo no século XXI, no ano de 2024, é a possibilidade que as mulheres têm de executarem todas as suas tarefas no dia a dia sem serem hostilizadas, sem serem maltratadas, podendo fazer um bom trabalho no profissional, um bom trabalho como esposa, como mãe, como filha, em qualquer âmbito que ela possa atuar. E também é sobre isso que o Ministério das Mulheres tem se debruçado e também a respeito da autonomia financeira, da autonomia econômica. É um dos temas que a gente vai tratar hoje com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva, nossa convidada aqui no Linha de Frente. Seja bem-vinda, Rosane. Obrigada, Pablo. É uma alegria estar aqui no Linha de Frente, na TV Aratu, podendo falar um pouquinho do que é o nosso trabalho à frente do Ministério das Mulheres. Ela é gaúcha da cidade de Formigueiro, no Rio Grande do Sul, e já tem muitos serviços prestados no âmbito de Brasília, no governo federal, e muitas ações que envolvem feminismo, envolvem empoderamento das mulheres, e agora com esse desafio com a política de cuidados e com a autonomia econômica. Eu vou tentar destrinchar porque são duas vertentes muito importantes no segmento que a senhora atua. Primeiro, a parte da política de cuidados. A gente sabe que tradicionalmente as mulheres se dedicam muito a cuidado de criança, a cuidado de idoso, a cuidado de maridos, a cuidado de outras mulheres. Só que isso, ao meu ver, representa uma carga excessiva, uma jornada dupla, tripla na vida das mulheres. Como é que o Ministério, especificamente a sua secretaria, pode apoiar as mulheres nisso? Então, como você bem disse, não é somente é uma sobrecarga de trabalho que está sobre as nossas vidas, porque as mulheres, ao longo da nossa história, a gente foi ocupando os espaços públicos, né? A gente foi ocupando o mercado de trabalho, a gente foi ocupando o espaço da política, a gente saiu apenas do espaço doméstico e dissemos, olha, nós mulheres também temos direito de estar nesse outro lugar chamado lugar público e não somente no lugar privado. Mas toda a tarefa do espaço privado, toda a tarefa da casa ainda continuou sob as nossas responsabilidades. Então imagina uma mulher trabalhadora que sai da sua casa todo dia, 5 horas da manhã para poder chegar no seu trabalho às 7, trabalha até 17, 18 horas, chega em casa muitas vezes 20, 21 horas e quando ela chega em casa tem toda aquela sobrecarga de trabalho que, além de cuidar dos filhos, além de cuidar dos idosos, dos doentes daquela família, ela ainda se responsabiliza por cozinhar, lavar, passar, organizar a casa, né? Porque a gente sabe que organizar uma casa não é fácil, ela demanda tempo. E imagina uma mulher que, quando chega em casa 8, 9 horas da noite, ainda tem todo esse trabalho e no outro dia tem que voltar a acordar às 5 horas da manhã. Mas também a gente pode falar daquela mulher que não está no trabalho público, né? No trabalho fora da casa, mas ela tem todo aquele acúmulo de trabalho dentro de casa, porque aí as crianças, os idosos, os doentes, as pessoas com deficiência, aquele cotidiano da casa fica só sobre a responsabilidade das mulheres. O mundo mudou. As mulheres foram ocupando seus espaços. Hoje, que ainda é muito pequeno o nosso tamanho, nós somos 17% do Congresso Nacional, nós queremos chegar ao que é o nosso tamanho na sociedade. Nós somos a maioria da sociedade brasileira. Então, nós estamos subrepresentadas. Eu sempre escuto, e com todo respeito aos parlamentares, que o Congresso Nacional é o espelho da sociedade. Na parte demográfica não está sendo muito, não. Nem na parte de gênero, nem na parte de raça, porque a maioria no Congresso Nacional não são as mulheres, mas são a maioria da população e a maioria que tem direito a voto neste país. A população negra não é diferente. Onde está a população negra dentro do Congresso Nacional? Então, ela acaba não refletindo a realidade da sociedade. Mas, como eu estava falando, então, as mulheres têm essa sobrecarga de trabalho. A política de cuidados é exatamente, a gente discutiu isso. O que é essa sobrecarga de trabalho? Por que esse trabalho é só feito pelas mulheres? Por que os homens, em especial, não podem contribuir com esse trabalho? Por que um homem não pode
lavar uma roupa, cozinhar uma comida, organizar uma casa, cuidar de uma criança que ele também é responsável. Afinal, ele é pai daquela criança. Então, ele também tem uma responsabilidade com isso. Desculpe até interromper, eu estou conversando com Rosane Silva, ela é secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres. Como é que o Estado, como é que o poder público pode ajudar? É um processo longo de conscientização, ele pode ajudar com comunicação, com ferramentas para nós homens nos conscientizarmos que a tarefa tem que ser dividida? Então, eu acho que você tocou num tema que é muito importante. Primeiro, sim, uma campanha é muito importante, que é a gente falar disso o tempo todo, toda hora, sobre esse tema. Então, o governo, os governos, a sociedade civil organizada pode organizar campanhas, a gente pode organizar debates, seja nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, nas organizações sociais. Esse bate-papo que nós estamos fazendo aqui é uma forma de uma campanha, é uma forma da gente dizer, tem esse tema que está na sociedade, ele está latente na sociedade, já passou da hora do Brasil olhar para isso com a centralidade que é esse debate. Então, aqui a TV Aratu, você como apresentador, o Linha de Frente, está cumprindo um papel social, que é trazer esse debate por cento do debate político do nosso país, o debate, né, econômico do nosso país, porque o nosso trabalho, que é feito de forma voluntária, sem ser remunerada, ele gera lucro no nosso país. Por quê? Para nós dois estar aqui conversando, a gente se alimentou, alguém organizou nossa roupa, alguém organizou nossa casa. Então, esse trabalho, ele não é valorizado. E esse trabalho não está nas contas nacionais. Esse nosso trabalho, que somos nós as mulheres que fizemos, ele não está contabilizado no PIB do nosso país. É interessante então, isso. Então, é muito interessante esse debate. Eu acredito que dentro da política nacional, vocês estão elaborando, inclusive junto com as unidades federativas, com os estados, estão elaborando métricas para isso. Vocês vão conseguir medir o tamanho do esforço, da energia e, sobretudo, a movimentação financeira ou afetiva que está envolvida nisso? Então, a primeira coisa que a gente tem debatido muito com o IBGE, com o Ministério do Planejamento, que o Brasil não tem até hoje, que é uma pesquisa sobre o uso do tempo. Então, a gente ter uma pesquisa do uso do tempo, que a gente vai poder medir esse tempo, quanto tempo é dedicado a esse trabalho, o que esse trabalho, né? O quanto que esse trabalho é importante, fundamental para a sociedade. A gente tem alguns dados, mas a gente não tem uma pesquisa específica sobre o uso do tempo. Nós temos aquele dado que diz que as mulheres exercem, em média, 21 horas de trabalho doméstico por semana, enquanto os homens exercem 11 horas de trabalho doméstico. É uma pergunta que está lá dentro das pesquisas, né, do país, mas a gente quer ter uma pesquisa específica sobre o uso do tempo para a gente poder medir isso e, inclusive, pensar política pública para superar essa deficiência que a gente tem. Uma das coisas que você perguntar, o que o poder público pode fazer? Além das campanhas, além da gente falar sobre isso, a gente está construindo o que é a Política Nacional de Cuidados no governo federal e que isso vai gerar muito debate na sociedade. Agora, nós estamos no Congresso Nacional com esse debate, através do PL 2762 de 2024, o presidente Lula mandou para o Congresso em julho deste ano, e isso vai gerar um grande debate na sociedade. Além disso, é muito importante que o poder público, seja federal, estadual e municipal, tenha serviços que o Estado também, se responsabilize, o poder público, o Estado enquanto poder público, se responsabilize também com o cuidado. O cuidado ele tem que ser uma responsabilidade do poder público, da sociedade, das famílias e das empresas. E dentro das famílias dos homens também, porque quando se fala família, e inclusive a Constituição diz isso, né? Mas quando a gente vai olhar para dentro da família, quem é que faz esse trabalho de cuidado dentro da família? É a mulher, né? A matriarca, a mãe. É um dos temas que a gente vai tratar aqui e geralmente a gente fala de cuidado, a gente está mencionando, talvez subliminarmente, crianças, jovens, inválidos, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência física
ou psicológica. Só que está me chamando a atenção muito, Rosane, a questão dos idosos, do envelhecimento da população. Por exemplo, agora, recentemente, quando a gente faz essa gravação de entrevista, foi descoberto que uma idosa foi encontrada morta em casa depois de 6 meses, que ninguém tinha dado conhecimento, ninguém tinha dado falta. O envelhecimento da população vai gerar uma emergência ainda maior na política nacional de cuidado. Você concorda com isso? Sim, isso já está gerando uma emergência muito grande. Porque, como você disse, nossa população está envelhecendo, nós não temos política pública adequada para o envelhecimento da nossa população. Esse é um grande desafio que a gente tem debatido dentro do governo federal, como pensar políticas públicas para o envelhecimento da nossa população. Porque são as mulheres, de novo, que historicamente cuidam dos seus filhos, depois elas envelhecem, então elas cuidam do seu neto, ou cuidam do bisneto, ou cuida do companheiro, ou cuida da irmã mais jovem, mais velha. Ela vai cuidando dos outros seres da família. E quando ela precisa de cuidado, ela não tem quem cuide. Por isso que essa senhora foi encontrada morta depois de 6 meses. Porque com certeza ela vivia sozinha na casa dela, sem ter nenhuma rede de apoio, sem ter ninguém que cuidasse dela. Então, isso para nós é muito simbólico, que mostra a importância da gente pensar uma política de cuidados que, de fato, abranja toda a população. A gente não pode pensar uma política de cuidado, vamos pensar uma política de cuidado para os idosos. E as outras áreas do cuidado, vamos esperar um pouquinho. Não, é tão importante e tão grave essa situação, dessa sobrecarga que nós mulheres historicamente acumulamos com cuidado, que a gente precisa pensar uma política forte. Para isso a gente precisa de orçamento. O Estado brasileiro, nas suas dimensões de governo federal, estadual e municipal, precisa colocar recursos públicos para que a gente tenha serviços de qualidade. Que a gente tenha creches, que a gente tenha escola de tempo integral, porque aí tem uma outra coisa. A mulher, em especial a mulher que ainda está na vida ativa, quando ela tem uma criança, se ela está no mercado de trabalho e não tem creche, qual que é o natural? É essa mulher sair do seu local de trabalho, voltar para casa para poder atender essa criança. É muito comum, inclusive eu posso falar aqui de minhas colegas que tenham companheiro ou não tenham, quando a criança fica doente, ela que tem que se sacrificar e ela, Rosane, recebe o ônus do empregador. O olhar do empregador é meio enviesado para a mulher por causa disso. Será por causa disso que ainda há disparidade salarial entre homens e mulheres? Esse é, para nós, um dos temas centrais. Por isso que a gente, inclusive, tem debatido no governo federal o Plano Nacional de Cuidados, que a gente vai ter a política e o plano, e também um Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral, porque as coisas elas se conectam. E agora, com os relatórios de transparência, a gente faz várias perguntas que as empresas podem responder de forma voluntária, não é obrigado, e no primeiro relatório, a gente conseguiu identificar que várias empresas, como critérios para ascensão profissional, vários critérios as empresas usam. Um dos critérios é disponibilidade para a empresa. Qual mulher que no seu momento de vida ativa, inclusive no período de reprodução, vai ter tempo integral? Vai ter tempo integral, até mesmo porque é sempre cobrado de nós mulheres a reprodução. Se você não reproduz, então você é uma mulher que é insensível, é uma mulher que não cumpriu seu papel social. Não cumpriu seu papel social de ser mãe, como se a maternidade fosse uma obrigação para todas nós. Então, assim, vem essa pressão da sociedade, vem a pressão familiar para você ser mãe, aí você é mãe, aí vem a pressão do mercado de que a gente não possa ter tempo para isso. E aí um dos critérios, e isso que você falou é muito importante, esse é um dos grandes entraves para a gente entrar, permanecer e ascender no mercado de trabalho. E aí em todas as profissões, não tem, não, mas ela é uma trabalhadora doméstica, não, ela é uma trabalhadora da área da saúde. Eu já escutei relatos de ministras do alto escalão do judiciário brasileiro, de quanto a carreira
profissional dela ficou estagnada um período na vida dela porque ela teve filho pequeno e aí um dos critérios para ascender profissionalmente era poder se deslocar, ir para outros estados, outra cidade, e isso acabava, em um momento ela falou, não, vou ficar com a minha família, tenho uma criança pequena. Ela retardou a ascensão profissional dela. Quando ela começou a ascender, o colega que estava no mesmo período que ela já estava lá no Tribunal Superior e ela estava ainda nas varas ali de primeira instância. A gente está conversando sobre desafios e dilemas na vida das mulheres no Brasil e no mundo também. Mas a gente está tratando aqui com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres, Rosane Silva. A gente comentou sobre o IBGE, eu vi uma estatística recente do IBGE que as chefes de família chegam a 48% no Brasil, ou seja, vou arredondar, metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Inclusive, eu acredito que aqui na Bahia, especificamente em Salvador, esse número é um pouco maior. Eu acho que as mulheres daqui têm uma responsabilidade ainda maior, depois da pandemia, muito mais. Por causa disso, das 48% de mulheres, de chefes de família, mulheres, segundo o IBGE, por causa disso, a gente precisa garantir que as mulheres tenham essa autonomia econômica para que elas não fiquem realmente dependentes do homem, já que a gente fala tanto de libertar da violência, de sair de um relacionamento abusivo, mas eu vejo como a parte econômica é um entrave, não é isso, Rosane? É, porque assim, de fato, nós somos quase 50% dos chefes de família no nosso país. O nosso trabalho e o nosso salário não é mais uma ajuda na renda familiar, ela estrutura a renda familiar e estrutura inclusive a desigualdade e a pobreza no nosso país. Quando a gente vai lá na base da pirâmide, quem é a população pobre deste país? São as mulheres negras. Então, pensar a autonomia econômica das mulheres é pensar nessa dimensão, não apenas na autonomia financeira, de você ter um salário melhor, mas é ter condições de trabalho, é você ter proteção social, ter proteção previdenciária, porque é isso, as mulheres as famílias mudaram no nosso país. Nós não temos mais aquela família tradicional que tinha uma mulher, um marido e os filhos. Hoje nós temos famílias que são monoparentais, que são famílias que as mulheres dirigem sozinhas suas famílias, nós temos famílias homoafetivas, nós temos uma diversidade na família brasileira, precisa olhar para isso. Mas falando das mulheres que organizam sozinha a vida da sua família, que são as chefes de família, por isso o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral e por isso a Lei de Igualdade Salarial, porque a gente precisa olhar para essa nova realidade. Se nós somos quase metade por cento das pessoas que sozinha administram um lar com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, nós precisamos, então nós temos um papel na sociedade muito diferente das mulheres do século XIX, do século XX, e precisa olhar para essa realidade. Então precisa ter, mais uma vez, políticas públicas para que a gente vá diminuindo e vá mudando essa realidade, essa pirâmide social onde as mulheres são as mais pobres. E tem um círculo, né? Porque é isso que eu estava comentando contigo. Se a mulher ela tem uma criança pequena, ela não tem a creche, ela não tem a escola de tempo integral, o que essa mulher vai fazer? Ela vai sair daquele trabalho formal, mas ela não vai deixar de trabalhar. Ela vai ir para o trabalho informal, sem nenhum tipo de proteção social, para ela conseguir conciliar o tempo do cuidado com o tempo de trabalho remunerado para poder trazer o alimento para dentro das suas casas e para a sua família. Então não dá mais para nós pensar num Brasil que não existe mais. Nós temos que pensar esse Brasil agora, e esse Brasil agora é feito por maioria de mulheres. Eu estou ouvindo você falar, estou ouvindo Rosane Silva falar e estou preocupado com a complexidade desse assunto. Cada vez que você fala, abre um outro parênteses e torna ainda mais difícil a gente entender como seria o final, a luz no fim do túnel dessa história. Por exemplo, você citou aí, século XIX. Aí, se eu pegar aqui uma situação
típica de uma família do século XIX era o marido, que ele fosse fazendeiro, que ele fosse bancário, que ele fosse autônomo. O marido era responsável pelo sustento financeiro da casa e a mulher, naquele estereótipo, era responsável pelo sustento emocional, do seio do lar e tal. Se isso tiver algum bônus, que eu não sei se tem, mas se isso tiver algum bônus, seria da mulher ficar tranquila lá, porque a renda, a sobrevivência, o alimento vai chegar. É função do patriarca. As mulheres perderam esse bônus. Atualmente é a mulher que tem que ir para a luta, né? Tem que ir para a guerra mesmo, trazer o sustento também. Só que ela não, aquele ônus também, ela continuou. O ônus de ter que segurar tudo dentro de casa, de ter que resolver os pepinos, os BOs, como dizem, da família. Ou seja, vocês ficaram só com a parte difícil da vida? A gente ficou com bônus e ônus, né? O bônus de poder ir para o mercado de trabalho, e eu acho assim, que é muito importante essa conquista que nós tivemos, e foi de muita luta das mulheres, a gente poder ocupar o espaço público, a gente poder ocupar o mercado de trabalho, a gente poder ocupar a política, que é um espaço também extremamente importante, porque é nas políticas que a gente define as políticas públicas. Então, se as mulheres não tiverem nos espaços da política, seja no executivo, seja no legislativo, a possibilidade real de ter um olhar para o que é a nossa realidade é bem menor. Eu não sei onde dói o seu calo do seu sapato. Por mais empático que eu seja, eu não vou conseguir entender. Não vai, porque você não vai sentir na pele a dor daquele calo. É igual eu, uma mulher branca, nunca vou sentir a dor de uma mulher negra. Então, é muito importante e não é apenas símbolos que a gente quer, né? Porque são muito importantes os símbolos, mas não basta ser só símbolos. A gente quer, de fato, ocupar esse espaço. E a gente sabe que quando uma mulher está à frente de uma prefeitura, de um governo estadual ou de um governo federal, a possibilidade real da mulher olhar para aquela realidade que ela viveu, independente da condição econômica dela, é muito forte. Porque ela sabe o que é ser uma mulher nessa sociedade, independente da classe social que a gente vive. Porque aquela mulher que tem condições econômicas, ela paga uma outra mulher para ser responsável por esse trabalho. Mas quem continua gerenciando todo aquele cotidiano ali da casa, continua sendo ela, nunca é o homem. Pode ser a mulher mais rica do planeta que a gente possa imaginar, e a mulher vai continuar sempre gerenciando isso. Por isso que, inclusive, quando a gente vai ver os casos de violência, de feminicídio, ele não afeta só as mulheres pobres. Se a gente for olhar os casos de feminicídio ou de violência doméstica, a gente pode citar o caso, por exemplo, que foi um dos recentes, da Ana Hickman. Ana Hickman não é uma mulher pobre. É muito bem sucedida. Não é uma mulher negra. É bonita, é muito bem sucedida. É branca, é cis. É branca, é loura, é cis, é tudo que e ela sofreu violência doméstica. Isso não tem a ver com a condição econômica. Isso tem a ver com esse sistema machista, patriarcal, que é estruturante na sociedade brasileira e que a gente precisa romper. Então, eu volto para a sua primeira pergunta, a importância das campanhas, da formação, é no diálogo, é a gente conversando nas escolas, é a gente conversando na nossa comunidade, é a gente conversando no nosso almoço de domingo. Por que um homem não pode pegar e organizar a mesa do almoço domingo e ir lá lavar a louça? Então, a gente precisa falar sobre isso. E eu sempre falo para as minhas amigas que é difícil, às vezes é dolorido, porque a gente precisa enfrentar a pessoa que a gente ama, a pessoa que está convivendo comigo 24 horas e dizer, não dá mais para ser assim, tu precisa contribuir. Se você está gostando tanto dessa comida, então você também tem que fazer. Você também é tão responsável em manter a casa organizada como eu, porque você vive nessa casa, você usufrui desse trabalho. É difícil, às vezes é cansativo. E muitas mulheres acabam desistindo dessa discussão, mas aí a gente nunca vai mudar a sociedade. Então fica aí um chamamento para as mulheres. Vamos enfrentar esse debate, às vezes é doloroso, mas é necessário para a gente mudar a cultura da sociedade que nós vivemos. Nós mulheres temos que ser sujeitas de direito e a gente tem que escolher aonde a gente quer estar.
Perfeito. A gente está conversando um papo interessante aqui sobre os rumos que a sociedade pode ter, até para aliviar um pouco a carga pesada que eu acredito que é ser mulher no Brasil em pleno século XXI. Antes da gente encerrar, eu queria saber de você se essas discussões sobre política de cuidados, discussões a respeito de autonomia econômica para as mulheres, se em algum momento elas podem redundar em, quem sabe, uma forma de renda para a mulher doméstica. Eu não estou falando de Bolsa Família, eu estou falando de uma remuneração pelo trabalho que ainda é invisível. Será que a gente pode chegar nesse ponto desse trabalho ser remunerado pelo poder público, por exemplo? Primeiro, a gente quer... É claro que a gente tem as especificidades, que a gente não pode esquecer disso. Mas mais, a gente não quer que seja remunerado, é que ele seja visibilizado, que ele seja socialmente incorporado como um trabalho essencial para a reprodução da vida. E que, portanto, ele tem que ser uma responsabilidade coletiva. Porque também seria muito fácil pagar uma remuneração e as mulheres vão continuar lá fazendo essa tarefa e está tudo resolvido. Nós não queremos isso. Nós queremos que seja uma responsabilidade coletiva. Compartilhar a responsabilidade. Compartilhada. Ela precisa ser uma responsabilidade do Estado. Então, o Estado ter política pública como creche de tempo integral, escola de tempo integral, creche com atendimento estendido, espaços de longa duração para as pessoas idosas, para as pessoas que têm alguma dependência física, como a deficiência física, e a liberação do nosso tempo enquanto mulher, que eu possa decidir se eu quero ficar em casa cuidando desse trabalho, mas se eu quiser fazer outra coisa, eu tenho esse direito e eu possa ir fazer isso livremente, sem estar levando junto comigo toda essa sobrecarga, essa tensão de eu ter que deixar meu filho com a minha vizinha ou eu ter que deixar meu filho sozinho, porque a maioria das mulheres pobres deste país que não tem escola de tempo integral, ela não tem condições de pagar a vizinha, a amiga, alguém para cuidar. Ela deixa o filho de 10, 11, 9 anos sozinho em casa para poder trazer o alimento para dentro de casa. Olha que labirinto, às vezes, sem fim, né? E aí vem uma pressão da sociedade. Vem a pressão da sociedade e vem até o Código Penal, né? Abandono de incapaz, a pessoa pode ser punida duplamente por isso. Que coisa a gente está vivendo. É. E só mulheres conseguem perceber, porque tudo que você está me falando aqui, essa parte é interessante, eu não tinha passado no meu horizonte. Você está me trazendo coisas, fatos e situações que, por eu não ter vivenciado, não achava que era um problema. E agora, cada vez que você diz, caramba, é problema atrás de problema que está sendo mascarado, está sendo colocado muitas vezes embaixo do tapete. É essa a sensação que você tem? É um pouco essa sensação, porque se a gente for olhar assim, tipo, tem um caso que é muito emblemático, que, né, causou uma comoção nacional, que foi o caso do filho lá da trabalhadora doméstica, que faleceu, né, fruto no período da pandemia. Claro que ali tem várias coisas. Primeiro que ela não devia estar no local de trabalho, todo mundo estava sendo protegido naquele momento. Mas como ela não tinha com quem deixar o filho, ela levou o Miguel junto com ela e o Miguel acabou morrendo. Foi lá em Recife, num prédio de luxo. De luxo. Mas esse caso específico foi uma comoção nacional, isso acontece todo dia. As mulheres muitas vezes não têm quem deixar seus filhos, leva junto para o trabalho. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, que têm filhos pequenos, que chega o período de férias da escola, elas levam o filho junto lá para o local de trabalho, porque elas não têm com quem deixar. Ou vai deixar sozinha, e se deixar sozinho, ela pode ter um conjunto de outras complicações. Então, a gente precisa olhar para isso. Nós estamos falando da vida das pessoas, nós estamos falando da vida das mulheres. E as mulheres estão gritando, nós não aguentamos mais. Essa pressão social todo dia, toda hora, as mulheres estão adoecendo. Se a gente for olhar hoje, inclusive, a gente conversando sobre isso, um diálogo com algumas pessoas, o quanto as mulheres estão com
doenças mentais, assim, de sobrecarga emocional, porque é isso. A gente tem que estar sempre bem, a gente tem que estar sempre sorrindo. Se um filho chega em casa cansado, estressado, teve um probleminha na escola, a mãe tem que estar sorrindo, a mãe tem que resolver aquilo. Mas nós também somos seres humanos, nós também temos problemas, nós também temos as nossas dificuldades, nós também precisamos de carinho, nós também precisamos ser abraçada. É tão recorrente essa situação que virou até uma espécie de meme na internet, mulher exausta. Eu vejo muitas pessoas publicando exausta. Essa exaustão física e mental que eu percebo no cotidiano feminino. Antes da gente terminar, Rosane, eu queria saber sobre o Ministério das Mulheres, que é uma iniciativa que não tinha sido implantada em outros governos, foi implantada agora nessa gestão. Tem problemas, questões envolvendo orçamento, né? Uma pasta nova não tem aquele orçamento que deixa os olhos brilhando, mas eu imagino que vocês trabalham de uma maneira transversal com outras pastas, outros ministérios. Como é que tem sido a execução dos trabalhos pelo Ministério das Mulheres na sua avaliação? Então, eu acho que tem isso que é muito importante. O presidente Lula, quando chegou, ele criou o Ministério das Mulheres, o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério dos Povos Originários, dizendo para a sociedade brasileira que essas questões precisam ser tratadas com a responsabilidade que o Estado tem. Então, mulheres, negros e comunidades originárias precisam estar na centralidade da política pública. Claro que o nosso ministério, como um conjunto de outros ministérios, o orçamento é muito aquém do que são as necessidades reais das mulheres, mas sim, a gente tem uma interlocução, uma interface muito grande com outros ministérios, então a gente tem um diálogo muito forte com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério do Desenvolvimento Social. Tem uma relação também muito próxima entre nós mesmos, igualdade racial, povos originários e mulheres, direitos humanos. A gente está sempre trabalhando muito coletivamente, porque é isso. Lá na saúde, por exemplo, quando tem um conjunto de políticas públicas, de serviços que a saúde executa, que é voltado para as mulheres. Então, isso acaba impactando, não no nosso orçamento enquanto ministério, mas na vida das mulheres com política pública. Na educação não é diferente. Na área da justiça não é diferente, na área da ciência e tecnologia não é diferente. Nós, inclusive, estamos com um projeto muito interessante junto com Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Trabalho, Juventude, que é pensar um programa Asas para o Futuro, que trabalha com essa ideia de meninas, mulheres, jovens de 17 a 29 anos, negras, periféricas, possam estar entrando em categorias, profissões ditas masculinas, a tal das categorias de STEAMs, que é engenharia, matemática, ciência e tecnologia, que são áreas ainda consideradas masculinas, porque isso também é outra barreira, né? Porque quando nós vamos para o mercado de trabalho, geralmente penso que as mulheres vão para aquelas profissões ainda identificada como profissões femininas, então vai para a área da educação básica, para a área da saúde básica, e a gente que e já mostrou que é capaz de estar em outros setores que são considerados masculinos. Então, a gente tem um programa muito interessante que faz essa interface, não é um programa só do Ministério das Mulheres, a gente está dialogando com esse conjunto de outros ministérios. Na área do enfrentamento à violência, um diálogo muito forte com o Ministério da Justiça, para pensar uma ação conjunta. Na área da participação política, uma relação muito forte com outros ministérios para pensar aí a participação nossa política, não somente a participação política pensando a estrutura do Estado, seja o espaço legislativo ou executivo, mas também pensando todas as áreas da participação política. Então, por exemplo, uma mulher que organiza lá na sua comunidade, a sua igreja, ela está tendo uma participação política e é importante a gente reforçar esse olhar. Outra coisa, que é um diálogo também muito forte com estados e municípios, que é, para a política nacional acontecer, ela precisa do estado e do município, então a gente precisa ter secretarias municipais de mulheres, secretarias estaduais de mulheres, como é o caso aqui da Bahia.
que nós temos a Secretaria de Mulheres aqui, porque é isso que vai fazer com que a política que a gente pensa lá no Distrito Federal, seja lá em Brasília, ela seja desdobrada e ela chegue até aqui. Para ela chegar aqui, nós precisamos ter uma secretaria estruturada, com gente fazendo a tarefa aqui, olhando a realidade das mulheres baianas. Então, o governo aqui, o governador Jerônimo, o presidente Lula tem essa sensibilidade, por isso a gente tem trabalhado muito junto, o Ministério das Mulheres com a Secretaria de Política para as Mulheres aqui da Bahia, para a gente avançar em direito para todas as mulheres em toda a sua diversidade, mas em especial para as mulheres mais pobres, para as mulheres periféricas, para as mulheres rurais, para as mulheres ribeirinhas, porque é essas que estão aí na base das pirâmides da pobreza social do nosso país. E eu estou torcendo para que o sucesso do trabalho de vocês chegue a todas, para que a gente possa ter uma sociedade mais feliz, mais igualitária e com menos peso para as nossas mulheres. Eu conversei aqui com muita satisfação com a secretária nacional de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidados, Rosane Silva, do Ministério das Mulheres. Muito obrigado, boa sorte no seu trabalho, até um próximo encontro. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder estar dialogando aqui e as pessoas que quiserem podem seguir o Ministério nas nossas redes sociais. Obrigado a todos pela companhia e até o próximo encontro.